everybody. É isso, gente? Ai, Jess, você precisa me ajudar. Tentei, mas não rolou. Sabe por quê? Porque essa semana eu não fui na aula. O Jess, gente, ele é da Flixstar. Ele é o nosso patrocinador aqui. De onde? Do Voto de Minerva. Esse podcast que traz informação de qualidade. Esse podcast que é simples, mas não é medíocre. Porque a nossa informação tem conteúdo, tem valor. E hoje, já que a gente tem muito conteúdo, vocês não fazem ideia de quem hoje o nosso bate-papo vai ser. Com quem? Com a esposa do Fernando, olha os coraçõezinhos subindo, com a mãe do Derek, com a mãe do Diego, ela que é pantera, a doutora Kátia Onofre Libório, cirurgiã dentista. Kátia, muito obrigado por ter aceitado esse desafio, esse meu projeto de levar informação para as pessoas. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje comigo para a gente bater um papo sobre substância, sobre preenchimento, sobre harmonização. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu estou muito feliz, quero te dar os parabéns, está tudo muito lindo. Obrigado. E ver e receber informação de você já é bom pessoalmente. Agora que você pôde expandir isso para mais pessoas, não tinha como não participar. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. Eu agradeço muito, mas afinal de contas, né, eu quero... Como é que vai funcionar, né? Como é que vai ser a dinâmica do programa? O que eu tenho que fazer? A gente vai bater um papo aqui, a gente vai conversar, eu vou te fazer umas perguntas, mas eu quero que... Você sabe por que você está aqui? Então, isso que eu queria entender, não. Não sabe por que você está aqui? Olha, para você que está nos assistindo, a Pantera, a doutora Kátia Onofre, ela foi indicação de uma... Ela começou como cliente, virou minha amiga, né, a doutora Tainá. E aí ela falou assim, você salva a minha vida, você sempre está ali me salvando e você precisa salvar a vida de uma amiga minha que eu amo muito. E aí, na hora, ela ligou para a Kátia Onofre. E eu falei, Kátia, vamos conversar, deixa eu te explicar meu trabalho. E aí a gente fez uma chamada de vídeo muito louca. A Kátia sendo mãe, sendo empresária, sendo cirurgiã dentista. E aí quando a gente se conheceu pessoalmente, eu falei assim, não ruge dentro dela uma pantera, ruge dentro dela o leão da tribo de Judá. E aí nós nos conectamos. E foi amor à primeira vista. Então... A minha alegria de te ter aqui hoje é por conta disso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ai, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E eu, depois do nosso papo, quando a gente pensou nesse episódio, pensou no que a gente vai bater de papo aqui, eu falei assim, a Kátia precisa falar para as pessoas a história dela, de como ela entrou na Odonto. Porque é uma história linda e eu quero que você fale para as pessoas para que você possa inspirar e continuar inspirando pessoas. O que você, né, a gente brinca que vê a gente correndo para lá e para cá e não consegue imaginar o quanto isso faz parte de uma rotina de quem sempre precisou correr muito para poder ter suas próprias coisas. E eu não tinha muito como, né, fazer a faculdade, tinha o sonho já de ser dentista, eu gostava de brincar nas coisas de uma amiga minha, então eu passava as férias, minha mãe já era mãe, né, de pais separados, então era aquela coisa de ter que trabalhar em 2, 3 empregos e chegar em casa 9 horas da noite para ficar com a filha única, que no caso era eu. E eu cresci ela brincando, passando férias muito longas na casa de uma amiga cujo avô era dentista, e eu me apaixonei por aquilo. Que incrível. E a gente brincava numas caixas, assim, até hoje eu tenho uma caixa guardada que dizia Kátia Onofre, doutora Kátia Onofre, dentista de tudo. E eu brincava, eu tenho essa caixa até hoje, eu brincava nessa caixa e eu cresci brincando, eu tinha vontade de ser dentista, mas a minha mãe nessa luta, né, trabalhando, uma faculdade muito cara. Eu não quis nem colocar isso como meta para não ficar pesado, sabe? Então eu já fui crescendo no colegial, meio que afogando colocando isso como segunda escolha. Não, se eu pudesse escolher, eu seria dentista, mas isso é coisa para quem escolhe que faculdade faz, né? Isso não é a nossa realidade, classe média... Baixa, na época. Né? Eu nunca fui pobre, nunca passei necessidade nenhuma, mas era uma coisa mais contada, eram tempos diferentes, anos 80, né? Vocês são novinhos, mas uma mãe solteira nessa época que não tinha uma mulher, que não tinha uma posição comercial reconhecida, tinha uma base de salário cujo qual a vida da gente era controlada. Então, uma faculdade... Exato, uma faculdade que é mais cara hoje até, né? Medicina e odontologia ainda são faculdades muito inacessíveis para o particular, né? E o público é uma coisa que você nunca alcança. Então, eu nem coloquei aquilo como meta e fiz outra faculdade primeiro, fiz fonoaudiologia. Mas não terminou.
Não fiz o primeiro ano. E no final do primeiro ano, uma amiga me convidou, falou, Kátia, olha só, estão abrindo vagas. Eu ouvi dizer que as bibliotecárias lá no Santa Cecília estão ganhando bolsa de estudo. E eu ouvi dizer também que vai abrir uma faculdade de odonto. Então, você tenta fazer a faculdade. Se você passar, a gente tenta arrumar um emprego. Se você conseguir, você consegue a bolsa. E eu, naquela coisa, você sabe que eu tenho um otimismo doentio, né? Eu sempre acho, na verdade, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E assim deu. Eu entrei, Incrível. as pessoas... Eu ia na biblioteca, a bibliotecária me detestava, porque eu falava muito. Ficava, por favor, eu tenho que trabalhar, porque eu prometi para minha mãe. Não, É porque, olha incompatível só, com a profissão, né? não dá, não, eu preciso. E ela, não. E ela contratou 1, 2, 3, 4. Mas quando Deus está no propósito do que a gente tem que fazer... Sem dúvida. Aquilo... E eu chegava em casa e a minha mãe... Não, filha, mas, não, mas vai ser seu, tudo bem. Eu falava, mãe, eu vou largar, mãe. Se ela não me contratar, eu vou sair. Enfim, acabou que a E aí deu persistência certo. ficou. Você foi a Eu entrei primeira na turma do faculdade, Santa? foi a primeira turma da Unisanta. E aí, quando a faculdade virou noturna e eu não podia mais trabalhar à noite, aí, pelo Santos Futebol Clube, meu avô conhecia o Milton Teixeira, que era o dono da faculdade. E aí a gente foi pedir uma bolsa, porque eu passei num projeto que na época era do hospital, enfim, eu não podia cumprir. Eu fui com esse caô de que era porque eu estudava à noite, então eu precisava de uma bolsa. E aí, do segundo ano para frente, o Santos Futebol Clube pagou metade da minha faculdade. Que incrível. Então eu falo, o time de vocês, eu não sei o que fez por vocês, mas o meu me ajudou a ser quem eu sou. Agora, Isso aí. eu preciso te falar uma coisa. Esse episódio ele é sui generis. Por quê? Porque toda vez que eu vou no teu consultório, quando a gente tem reunião, quando a gente tem nossos compromissos, e quem vê close não vê corre, né? Como a gente brinca. Uau. Mas toda vez que eu vou lá, você me recebe muito bem. E aí hoje eu falei para a Priscila, que é minha assessora, a Priscila mal começou a meter um atestado. Falei, olha, a Priscila tá Não, demais. assim não é possível. Daí eu falei assim, mas mesmo assim, Kátia Onofre receberá a devida homenagem. Por favor, abra o espumante que eu trouxe para Kátia Onofre. Agora sim, eu vi Porque conversa nesse podcast. Kátia Onofre receberá um espumante, sim, porque Ah, toda vez que eu vou lá, maravilhoso. sou recebido com espumante. A Agora, gente tem que celebrar, não é? lógico, uma vitória Sempre. dessa. E Kátia, quando você sai... Normalmente isso acontece com as pessoas. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai meio perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, como trabalhar. Quando você saiu da faculdade, qual foi a área na Odonto que você começou a atuar? Houve uma área específica? Houve as portas abertas. Onde eu conseguia abrir porta, eu me enfiava. Ó! Ó, Feliz ano abriu. novo. É isso aí. As portas que se abriam, eu tinha uma ânsia em conseguir, né, a bolsista, mas a única que não era filho nem de médico nem de advogado. Entendi, na sala, entendi. né? Que era filha teoricamente ali da mãe que ainda trabalhava, que ainda por conta de um erro médico ficou com Cachona, né? degeneração macular e teve que perder o emprego quando eu estava no 3º ano da faculdade. E o doutor Denari, minha mãe, foi lá chorando, falou: eu fui mandada embora. Ele falou: a menina se forma, fica Olha. tranquilo que a menina se forma. E é que as coisas vão acontecendo, né? Então eu não tinha como negar essa eu tinha que dar certo, né? A minha mãe tinha pago um preço alto de um monte de coisa e eu estava ali porque eu queria, eu tinha trabalhado uma coisa de tem que dar certo, vai dar certo e nem conseguir pensar no que não vai dar certo. Ó, que chique, olha que chique. Olha doutora que chique. Kátia. Muito Obrigado, doutora obrigada, Larissa. muito Doutora Larissa, obrigada. que é advogada do escritório. Saúde, né, gente? Hoje está aqui nos ajudando. Muito obrigada. Priscila, depois você tem que acertar com a Larissa, viu? O episódio de hoje. Pois né? é. Então, Mas aí eu você comecei em começou a clínicas atuar populares. Eu em comecei clínica. a trabalhar quando eu ainda estava na faculdade. Eu terminei as provas antes, né? Agora já passou. E eu fui trabalhar, me joguei em clínicas populares. Eu lembro... Atuava meio como clínico geral. Jornal, né? A gente ainda procurava emprego no jornal. Eu falei, tá acabando o ano, eu não vou conseguir nada. Todo mundo já está com o consultório comprado. O desespero que E eu a não gente tenho tem. nem condição de pedir mais nada para minha mãe, porque eu era bolsista de metade da faculdade. Metade ainda era uma paulada para ela. Sem dúvida. E uma paulada pesada, mais os materiais. Mais uma filha que não podia trabalhar integral. Eu trabalhava nas férias, em shopping. Fazia uns bicos. Fazia bico sempre, mas não tinha como ter um emprego full time, porque a faculdade era de dia. Então, eu me coloquei para trabalhar. Achei logo um emprego em clínica popular. Dessa clínica popular, uma professora minha ficou tão impressionada. Falou, você está trabalhando em clínica popular? Eu falei, estou, professora. Por isso que eu estou chegando mais tarde. Aí, mas, tá tudo bem, tá? Mas eu, sabe, já de querer abrir para a professora mesmo, que agora eu tô para a vida. Sim. E ela acabou me contratando depois. Ah, que E eu fui legal. trabalhar numa clínica popular, mas de uma professora. E isso já colocou para mim uma condição de que você pode estar numa clínica popular, mas você pode fazer as coisas com o maior bom gosto Sim. e qualidade do mundo. E hoje, Bruno,
Ela é minha aluna na especialização de harmonização. Olha. Então, você vê, né? 20 anos depois, quase eu podendo compartilhar conhecimentos Sim. de uma área nova, que hoje é... Com alguém tão especial. Com alguém tão especial que soube reconhecer o meu potencial lá atrás e também plantou coisas que hoje eu quero plantar nas alunas, né? Ser professora, incentivar as pessoas a fazer uma harmonização melhor. É uma vocação. É vocação. As pessoas não entendem. Eu falo, né? Eu adoro dar aula. Inclusive, você que é coordenadora de pós, você me deu esse presente de também ministrar aula lá. E é uma delícia, você aprende tanto, você escuta tantas troca, histórias, né? Você troca tanto com as pessoas. E aí você estava comentando isso, né? De que hoje ela é tua aluna na harmonização. Como que surgiu a Hoff na sua vida? Porque, até para as pessoas entenderem, assim, a Hoff, o nome Hoff, ele é novo para as pessoas, né? Mas a atuação do cirurgião dentista nesses procedimentos elencados em Hoff, eles são de muito tempo, né? E é bom explicar também que houve uma regulamentação da atuação. Por quê? Porque a atuação ela é garantida. E aí eu vou dar uma aula de direito, se você me permite, eu sei que você é uma maravilhosa, que é o seguinte: quem determina o currículo de um curso, quem autoriza uma pós-graduação é o MEC. Por quê? Por conta do artigo 22 da Constituição Federal. Então, é idiotice quem fala assim, a Hoff é nova. Não, a Hoff não é nova, porque antes da Resolução 198 de 2019, o MEC já tinha aprovado cursos de pós-graduação, de especialização há muito tempo. de injetáveis, botox e vários outros tratamentos em Hoff. Mas, obviamente, dentro da área de atuação do cirurgião dentista. Então, feita essa explicação aos desavisados, porque eu vejo muito orelhudo... Tem muita confusão. A achólogo está cheia, né? A faculdade, o pessoal se forma achologia. O pessoal lê uma página de um artigo em direito médico odontológico e se auto-intitula especialista, né? Mas, enfim. E aí você começou a atuar nessa Hoff, né, que ganhou esse nome depois. Mas como que surgiu essa Hoff na sua vida? Eu tive um tumor de pele, né? Facial. E eu não conhecia ninguém que tratasse isso com visão estética. Na época, né, eu sou muito clarinha, muito sol, sempre gostei de Bahia, não tinha tantos cuidados, e a gente pode, né, passar por isso. E quando eu me deparei com aquela situação de ter que fazer uma excisão cirúrgica e não encontrar um profissional, não que eu tenha sido mal atendida, porque eu tenho uma cicatriz maravilhosa, eu fiquei muito, muito bem no meu pós-operatório. O doutor que me operou na época era um especialista em crianças com lábio leporino. Eu fui atrás de um especialista infantil, por quê? Delicado. Sem dúvida. Que mexia com o quê? Lábio, porque eu tirei quase 3 centímetros por 2,5 do pedaço esquerdo do meu lábio superior. Caramba. E quando eu fui conversar com o médico, ainda que ele tratasse dessa delicadeza de crianças, né, com essa delicadeza cirúrgica, quando eu virei para ele e falei assim, mas doutor, depois que a gente tiver que tirar, como é que vai ficar? Ele olhou para mim com uma frieza e falou assim, você está com câncer, você entendeu, né? Qual a sua preocupação? Você pensar em estética agora é ridículo. E eu entrei na sala de cirurgia, eu lembro que a enfermeira que estava comigo, que é a minha cunhada, até desmaiou, porque foi uma incisão grande. E quando eu saí dali, eu fiquei tão bem. A cicatriz ficou ótima. Hoje ninguém quase percebe que eu passei por um procedimento desse. Você me falou. Foi uma coisa pequena, não estava grave, era uma coisa que estava começando, mas o quanto a gente tem que estar atento com pequenos sinais e sim investigar, porque estava começando e eu já tive que fazer um quadrante tão grande. Um quadrante que às vezes pode ser mutilador, mas assim, como assim? Porque você está passando por um procedimento médico, a estética não importa. Isso fez um fuzuê na minha cabeça. Que as primeiras pessoas que começaram a trabalhar com lábio, começaram a trabalhar... Eu sou implantodontista de formação. Os primeiros cursos, as primeiras discussões sobre reposição de lábio chamavam muito a minha atenção. Então, os primeiros cirurgiões dentistas que foram até militar, que começaram a fazer curso, eram nesses cursos que eu estava. Então, 2011, 2013, 2014, a gente já estava aí quase que em 15 dando aula já, porque não haviam pessoas que conseguissem replicar a técnica com essa cuidado e delicadeza que, às vezes, um especialista, cirurgião dentista, um implantodontista, e foi assim que a gente foi formando o time. Né? Eu brinco que a harmonização, toda a área da estética facial é atual, não nova. Porque os produtos eles se atualizam muito. A gente não tinha gama de produtos para trabalhar agora. Sim. Então, se a gente for olhar por esse lado, sim, a harmonização é algo novo. Porque poucos eram os procedimentos que a gente tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, meu Deus.
E aí eu comecei, né, quase que criminalmente, né, ilegalmente, porque não havia nenhuma regulamentação, nem se sim, nem se não, nem se mais ou menos. Na verdade, havia essa falta de informação. Havia essa ignorância, a gente se sentia advogados criminoso em perguntar. que E a própria classe porque eu acho que o grande pau, problema nós é éramos isso, uma né? minoria. A classe, ela quer prejudicar a própria classe. Foi uma confusão absoluta, é foi um medo na imperícia da formação, foi uma restrição de classes, foi um controle de mercado, isso não Sem tem nem o dúvida. que discutir, né? Isso fica muito claro para os existe pacientes. Só existe controle de mercado onde dá dinheiro, né? Exato, Se você olhar um procedimento que não dá dinheiro, não tem controle de mercado. Assim como a própria classe odontológica, que no começo também militou contra os harmonizadores, a gente tomou pau de tudo que era lado. A gente não podia falar nem no grupo da faculdade que estava fazendo a harmonização, porque que absurdo. Os próprios dentistas não tinham o preconceito, né? Eu tomei a liberdade de escutar um pouco dos teus outros episódios e estava vendo, né, você e o doutor psicólogo falando o quão é difícil mudar a mentalidade das pessoas. Sim. A classe odontológica teve que passar por uma metanoia de não pedir desculpa para entrar no mercado da harmonização facial. Porque não é só lícito, quanto também é de nossa habilidade e também de nossa especialidade agora, que nós somos a única classe que tem efetivamente uma especialidade em harmonização. E a gente bate muito papo, né? E aí eu sei de algumas fofocas que eu queria muito falar para os meus ouvintes aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, né, o podcast, para as pessoas que estão nos vendo, que é o videocast. Sei. É verdade que você já assinou contrato com alguma... Porque a gente sabe que você atende muitas influencers, muita celebridade. É verdade que você já assinou uns contratos de sigilo proibida de mencionar qualquer coisa de que você harmoniza algumas celebridades, porque elas vão para as mídias dizerem assim... Aqui é tudo natural. Naturalmente injetado, né, meu bem? Então, né? Você também, né? É isso, você né? Aceitou vir, então... Aí você deixa meu passe, mas né, meu passe vai cair no meio aí, porque elas pagam bem pra gente ficar quietinha. Pagam muito bem, tem esse direito. Lógico. Você, como meu assessor jurídico, me propicia deixar tudo atender nessas situações. Tudo amarradinho. E isso é um direito do paciente, querer o que ele faz com a informação, exato. O que ele faz com a informação quanto a se ele faz ou não faz procedimento, é problema dele. O que ele faz com essa informação na mídia, aí é um problema ainda maior dele. Sim. E não cabe, né? Não cabe realmente ao profissional. Mas isso existe, tipo... Existe. Tá. Eu faço isso. Sim. E aí é que eu me gabo, porque é ter a assinatura do trabalho que é feito sem uma percepção de incômodo, né? Você está bem, você está bonita, a entrega natural, é a entrega do acompanhamento fisiológico que faz sentido. Entendi. Então, uma consciência fisiológica entre como o paciente poderia estar, ele mesmo ainda mais rejuvenescido ou mais manter mais a sua jovialidade, né? Retardar o envelhecimento, envelhecer bem. Essa é a palavra mais justa. E eu sei também de um outro babado, aí você vai me dizer se você vai querer entrar ou não. Me parece que você estava num aperfeiçoamento. E, assim, um aperfeiçoamento coletivo nessa época ainda de Hoff, E aí, me parece que você operou uma famosona aí, que hoje faz uma farofa aí. Eu estava ajudando um colega que estava começando, né? O que a gente faz quando acredita nas pessoas. Mas, sim. E aí você fez a bichectomia dela. Fiz algumas bichectomias de pessoas que estão bem importantes e é o começo, às vezes, de uma harmonização que faz sentido para mim, né? Já fiz mais de 3.000 casos de bichectomia. Não é só isso que se faz na harmonização facial, que fique claro. São vários procedimentos. São vários procedimentos, mas é uma expertise que a gente vai compartilhando quando as pessoas também estão começando e que bom que elas crescem e florescem. E tudo bem, cada um segue seu caminho, né? Sim. Agora, me diga uma coisa. Hoje a gente tem visto o mercado da Hoff, né? As pessoas usam Hoff, mas na realidade Hoff é só para dentista. Agora o termo harmonização facial não, ele de fato é um termo público. Livre, né? Livre. E aí a gente vê muito essa questão da harmonização facial por meio de injetáveis. E cada dia é um nome que surge. Sim. E hoje eu te convidei aqui para a gente falar sobre o ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é uma substância que é reconhecida pelo nosso próprio corpo como natural. Então, nós temos ácido hialurônico em cartilagens, em articulações, na pele. A gente tem essa constituição, então o corpo entende que ela é natural e é por isso que ela desmancha, o que é um grande fator positivo para o ácido hialurônico. Então, ainda duas coisas positivas do ácido hialurônico para ele ser considerado o preenchedor
Coringa. Ouro, coringa. É o que a gente mais faz, é o mais seguro, é a escolha gold, que é chamado, né? É a escolha ouro. É o padrão ouro de escolha para preenchimentos faciais. Por quê? Porque ele é biológico, o corpo conhece. Porque ele é degradável. Então, não gostei. Não gostei, virei no Siri aqui, não gostei. Pronto, quero tirar. Agora, mas você pôs ontem. Mas eu quero tirar agora. Tudo bem. O ácido hialurônico, você tem um antídoto para ele imediato. Então, no caso de imperícia, no caso de intercorrência, você consegue reverter isso com bastante facilidade e técnica, né? Claro. Facilidade, facilidade na do utilização acesso. da técnica. Existe um recurso, né? Outros produtos não têm um antídoto, por exemplo. Eles são mais perigosos. É que eu vou chegar nesse ponto da dissolução desse produto, mas ele é um pouquinho mais para frente. Mas eu digo assim, hoje você coloca o ácido hialurônico como um padrão ouro. Mas isso significa que ele não dá problema? Claro que porque tudo pode dar problema. O que eu vejo é assim... É até, de certa forma, uma irresponsabilidade de alguns profissionais que vendem o ácido hialurônico como não só uma substância coringa, mas como um tratamento coringa para tudo. Para todas as camadas da pele, sem gerenciar o envelhecimento de nenhuma forma. Você pega e aí aquela vão se pessoa criando 60 puppets, anos, né? Não, aquelas caída, pessoas com cara de asa delta, né? Entocha ácido hialurônico Coloca, nessa levanta, pessoa. levanta. E o ácido hialurônico nem tem essa propriedade de coesividade. Ele não consegue sustentar tanta coisa. Então, é aquela pessoa que vai gastar muito e vai ficar extremamente frustrada. É até onde vem esses grandes processos de insatisfação. Sim. Porque a pessoa ela idealiza um resultado, mas às vezes o profissional ela leva o paciente a se iludir. Então, a gente tem que... Né, eu brinco, não é botar o paciente na casinha, mas fazer o mapa, porque a opção é dele. A opção oferecer os tratamentos, ele decide qual que ele quer. Ele tem que decidir, porque tem coisa que vai funcionar, tem coisa que não vai funcionar. Ele é um terreno biológico que é extremamente alterável. E a gente, como doutores da saúde, a gente vai analisar o que vai funcionar, vai tentar de novo, o que não funcionar vai deixar de fazer. E o ácido hialurônico ele é um coringa para isso tudo. Agora, ele não faz todas as coisas. Não faz tudo. Porque ele é um bom preenchedor. Eu falo isso para os meus clientes. Né? Inclusive, essa frase você já ouviu. É que você não dá trabalho, né? Então, mas eu falo muito isso para os clientes. Quando você oferece um plano de tratamento para esse paciente e ele acha que ele sabe mais do que você, meu camarada, dispensa esse paciente. Não, deixa para lá. Porque não é o quanto você vai ganhar, é o quanto você pode perder. E aqui eu nem estou falando de dinheiro, eu estou falando de paz. E paz não tem como comprar paz. Porque o que a gente percebe, o que eu percebo assim, né, nessa assessoria com alguns profissionais da área da saúde é o seguinte: você tem um paciente que chega no teu consultório e você fala assim, exemplo, tá? Até para quem está nos vendo, nos ouvindo, quanto que é um tratamento com ácido hialurônico? R$ 1.500, exemplo. Quanto que é... então, mas o teu caso não é ácido hialurônico, o teu caso é bioestimulador de colágeno. Quanto que é? É 3 mil. Não, eu vou no ácido hialurônico. E aí o profissional aceita se submeter a essa vontade do paciente, mas isso é mania de dentista velha, né? Colocando em risco a reputação, a paz. Isso é mania, isso é metanoia que não aconteceu na mentalidade odontológica do não, deixa eu só fazer um dentinho em você. Tipo, a pessoa vem com o dente quebrado, não tem condição de pagar uma coroa e o dentista fica inventando jeito para fazer uma restauração. Mas essa questão da harmonização, por exemplo, Kátia, eu que atuo com outros profissionais, eu vejo outros também fazem. Então, é uma bagunça só, né? Eu acho que é não vender para o paciente o que ele não precisa, não empurrar para ele o que ele não vai fazer sentido. E se ele não tem condição de fazer aquele tratamento, você tem que delimitar muito bem quais são as expectativas e o que ele está buscando. Então, o paciente precisa de preenchedor, o ácido hialurônico é uma ótima opção. É o material ouro, ele é um coringa. Agora, existem outras camadas da pele que vão precisar de tratamentos diferentes. Né? A gente tem uma casa, tem a fundação, tem o cimento, tem o metal, tem a madeira, tem a parede, tem o revestimento, tem a argamassa, tem o telhado, tem o cano, tem a elétrica. Não é tudo a mesma coisa para ficar bonito. Não é só ácido hialurônico que deixa as pessoas jovens, tá? Tem muita coisa para ser feita. E existe para o ácido hialurônico uma contraindicação absoluta? Porque a gente sabe que tem alguns procedimentos que existe uma contraindicação absoluta. Não. A gente vai para a idade, a gente vai para distúrbio. Porque normalmente se evita a grávida. Claro, evita porque a grávida é uma bomba relógio. Você não sabe qual é o algoritmo hormonal que vai bater ali e vai dar certo. Entendi. Então, tudo pode fazer uma reação exacerbada numa gestante. Mas, tudo bem, a grávida poderia ser uma contraindicação, mas fora isso, existe uma contraindicação absoluta? Não existe. O ácido hialurônico ele é usado dentro da articulação de recém-nascido, por exemplo.
Entendi. Porque ele é biológico. Então, o corpo conhece, tem como desmanchar se eu não gostar do resultado, e ele é biológico. Então, a prova de que ele é biológico é que um preenchimento labial com ácido hialurônico ele vai durar de 6 a 12 meses. Depende do tipo de ácido hialurônico que foi colocado no lábio. Calma. Não avança, Ok. avança, que Então você pergunta para depois. Tá bom. Calma. Vou tomar um gole do meu champanhe. Então toma um gole do seu champanhe. Existe uma idade mínima para começar a fazer ácido hialurônico? Porque, por exemplo, se a gente fala de botox, o pessoal fala, normalmente uns 25 anos, 30 anos, você já pode começar um botox preventivo. E para o ácido hialurônico, existe uma idade mínima? Não existe. Não existe. Se for necessário, por alguma compensação estética, por exemplo, fazer uma resolução de assimetria, né? Ajustar uma assimetria facial de uma criança pode ser feito com ácido hialurônico. Não existe contraindicação por conta da criança ser menor de idade. Existe uma questão moral entre não liberar procedimentos estéticos para menores de idade. Aliás, nenhum procedimento cirúrgico, nem nada, pode ser feito no menor de idade, claro. Então, a gente fala muito de ter indicação, independente da idade. Sim. Se tiver indicação, tanto a toxina botulínica quanto o ácido hialurônico são usados em crianças especiais, inclusive. Então, as indicações são desde que tenha gigantes. Indicação. Sim. A parte terapêutica também. A maior parte desses medicamentos, porque são drogas, né? Isso aí vem da indústria farmacêutica. Tanto o ácido hialurônico quanto a toxina botulínica, elas não foram feitas para estética. Esse sempre foi uma descoberta da indústria farmacêutica como off-label, né? Secundária, mas que é, às vezes, muito mais lucrativa do que a primeira intenção do medicamento. Então, eles têm durabilidade, têm seu tempo de uso e podem ser contraindicados, mas só com alergias, assim. É uma coisa mais atípica. Entendi. E na tua prática clínica? Eu sei que depende da área ali a ser aplicada, mas normalmente qual o tempo de retorno desse paciente para uma manutenção? Dependendo para ficar de uma forma mais simples, dependendo da densidade desse ácido hialurônico, ele vai ter uma durabilidade maior ou menor. Então, de 6 meses a 2 anos, ele pode durar. Depender da densidade, do local? Dependendo do local. Então, áreas que você tem muita movimentação muscular, como queixo. Queixo é uma judiação. A gente faz 1, 2, 3 e leva o paciente para uma cirurgia, porque depois vai ficando mais barato ele fazer um procedimento cirúrgico do que ele ficar mantendo aquele queixo com ácido hialurônico, porque esse músculo aqui é muito forte. Então, ele é consumido pelo ácido hialurônico mais rápido. Entendi. Então, o corpo, como o ácido hialurônico ele é reconhecido pelo corpo, o corpo vai desmanchando ele. E dependendo de onde eu tenho mais movimentação, se eu estou muito desidratado. Sim, e aí tem um monte de outras variabilidades que podem fazer com que a gente consuma esse ácido hialurônico mais rápido. Isso também é pergunta daqui a pouco. Tá bom. Isso também eu vou te perguntar daqui a pouquinho, não se Combinado. acelere. Tá bom. Quando a gente estava pensando nas perguntas, né, eu sempre faço uma reunião de equipe, etc. E aí, numa dessas reuniões, a doutora Larissa estava, e aí ela falou assim, mas por que você vai perguntar a prática clínica de retorno para um tratamento da Kátia e não usar o que está na bula? Falei assim, porque a prática, muitas vezes, ela indica uma outra situação. Sim. Quando a bula indica validade, eficácia, 12 meses, isso quer dizer, a pessoa começou preenchida e ela vai terminar ali sem nada. Então, você quer manter o resultado? Então, é um outro prazo. É isso ou... É isso sim. É isso sim. E dependendo da localização no rosto de cada paciente, ele pode durar um pouco mais ou um pouco menos. Então, um lábio, eu não posso colocar um ácido hialurônico que vai durar muito tempo, porque senão o paciente fica sem mobilidade. Então, Entendi. Tem que ser um ácido mais molinho. Ai, mas aí dura pouco. Então, mas aí fica do jeito que a gente quer. Então, é aquela coisa, né, 2 pesos, 2 medidas. Um ácido hialurônico mais ralinho, com efeito mais natural, de mais hidratação, ele passa mais rápido, porque ele é mais aquoso. E obviamente, né, quem está nos ouvindo já sabe, ou seja, se você tem que refazer, porque ele não é para sempre. E esses pacientes que chegam lá achando que vai fazer uma vez é para sempre? Então, aí eu falo, você pintou o cabelo de loiro, fica 1 ano sem ir no salão e vai lá reclamar que seu cabelo não está mais loiro. Né? Deixa a unha crescer e não corta, e depois vai no salão dar um chilique e pede para te cobrarem, de pagarem outra vez, porque você cortou no mês passado. Tudo tem uma durabilidade, né? Eu brinco que, às vezes, a harmonização ela é quase que um salão de beleza de alta performance. Porque a gente faz quase uma maquiagem, ninguém está transformando ninguém em outra pessoa. Aqueles são tratamentos com um investimento diferente e uma durabilidade maior. Então, ao invés da mulher se maquiar por 4 horas antes de sair de casa, ela consegue sair de cara lavada todo dia. Quanto vale isso? Em tempo, Sim. Em produto.
em química que ela está pondo dentro do corpo dela, porque ela tem uma coisa com ela que se ela não tiver com 8 camadas de um monte de coisa, ela não se sente bem para ir trabalhar ou para fazer uma venda? Tem uma piadinha uma vez que eu vi de uma mulher que estava se maquiando tanto que o marido, quando entrou no banheiro, falou assim: eu vou ter que tirar esse pó que está aqui no chão de pá, de tanto pó que passou na cara. Não, e fica uma coisa que parece aqueles chefes indígenas, né? Passa o marrom escuro aqui, o marrom claro aqui, o marrom branco aqui, aí pega o branco, aí faz não sei o que, aí bota uma camada. Aí, nas redes tem muito desses vídeos, né? Do quanto as meninas se dedicam enquanto vai de produto, e aquilo tudo é químico também. Eu amo maquiagem, mas assim, o quanto a gente vai ficando... E que é a busca por um filtro real, né? Então, é o filtro da vida real. Você pode ficar maquiada, adoro. Né? Lucas aí, o maquiador tá sempre comigo, quase sempre, que hoje ele dormiu, me abandonou, que estava friozinho. E meteu atestado também? Não, menino, o que deu hoje em todo mundo é o frio, né? Só pode ser. Lucas, deixa ele. Hoje, né, que ontem foi aniversário dele, então eu vou deixar passar um pano. Tá bom, e a gente tem gravação toda semana, então tudo bem. Mas eu gosto de maquiagem, não é que ela é tóxica, né? Mas o quanto mais à vontade a gente se sente circulando pela harmonização, pela maquiagem, pela foto, pela roupa, e essa vaidade ser frutífera para uma autoestima equilibrada. Sim, porque você pode ser vaidoso. Se não vira um inferno. E usar isso a seu favor. O que você não pode ser é refém dessa vaidade. Se não vira um inferno, vira uma coisa insustentável, né? E muito triste para a psique, né? Aí já dá para ir embora no assunto, porque é levar as pessoas para um lugar, para um... A Priscila não veio hoje aqui? É. Ela está prejudicando até o a Gustavo. televisão. Até o Gustavo que Ai, teve gente. aqui Eu até fiquei ligar. nervosa aqui, pensei, será que fui eu que fiz alguma coisa? Meu pé bateu em algo. Nossa, fui eu, né? Que eu já nessa eu não derrubei, tem 2 copos aqui perto, eu sou meio exagerada, eu já derrubo tudo. Agora, você sabe uma coisa que a gente... Eu pelo menos vejo muito na minha prática jurídica junto aos clientes, é que uma discussão, uma reclamação que chega nos consultórios. Ah, você falou para mim que o preenchimento labial ia durar 8, 10 meses. Então, mas passou 6 meses e me parece que esse preenchimento acabou. Ah, você falou para mim que o preenchimento de malária ia durar 12 meses, mas tem 8 meses e acabou. Os hábitos desse paciente influenciam? Totalmente. Totalmente. Se ele estiver muito desidratado, a desidratação é o principal deles. E o quanto os pacientes estão muito desidratados. Então, principalmente lábios de mulheres mais maduras, acima dos 50 anos, a gente tem uma dificuldade grande em hidratar esse lábio. Parece que a água não chega, porque a mulher está desidratada dentro até dos seus receptores ali. Tem todo um corpo, às vezes, que precisa circular, oxigenar melhor, porque senão ela não tem uma hidratação labial. Fumantes também. Opa! Complicado. Essas são informações que muitas vezes a pessoa passa em consulta, mas não registra. Uhum. E aí depois isso vira um problema. Sim. Né? Porque os hábitos da pessoa, eles são importantes. Então, se a pessoa fuma, sim, se a pessoa bebe. Também. E se a pessoa... Se ela é um atleta de alta performance, isso que eu ia vixe, hoje em dia o pessoal tá pesado na maromba, né? Se não é crossfiteiro, faz triatlon, faz, né, tanto esporte aí legal, então tem que estar atento, porque tanto a própria toxina botulínica e outras coisas podem ter uma durabilidade menor. Diminui. Isso tem que ser analisado, sim, diminui. E pouco se tem de literatura para provar por quê, o quanto, como a gente previne. Ai, vamos entrar com isso, vamos entrar com zinco. Até se o zinco vai realmente estar disponível ali para aumentar ou não. Cientificamente, né? A gente sabe que a gente conversa muito sobre isso. O que é o clínico, o que é o científico, o que é o charlatanismo, né? Tem outras variáveis além dessas quando a gente está testando clinicamente coisas. Nenhum corpo é igual ao outro. Não. E o que eu vejo muito é assim, primeiro o paciente que faz o procedimento e acha que ele vai durar para sempre. Segundo, o que não aceita envelhecer. E aí tem uma questão, né? Porque, por exemplo, o que eu vejo em alguns profissionais é assim: ai, olha só, olha esse lábio. Ela fez esse lábio comigo há 15 meses atrás e ainda está aqui, dando uma impressão de que aquele profissional tem o poder de, mediante a sua técnica, prolongar ele o fica tratamento. Na casa dele, ele pega todos os lábios que ele fez, ele ora ali, né? Ele junta numa mesa, ele faz toda uma coisa, porque só pode ser, as pessoas devem acreditar nisso. Porque cada um é cada um. É muito louco, porque primeiro que eu entendo que isso é uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Né? A pessoa que ela usa desse artifício para tentar angariar um cliente, ela está infringindo o Código de Defesa do Consumidor e, inclusive, sua ética. Agora, o pior de tudo isso é que essa desinformação causa
uma expectativa irreal no paciente. Sim. Que aí, essa expectativa irreal é sempre as nossas discussões, né? A gente conversou sobre isso, eu falei, Kátia, eu acho que não é expectativa e realidade, é expectativa e idealização. Perfeito. Porque a expectativa ela pode ser algo alcançável, né? Então, qual era a minha expectativa hoje? Surpreender a Kátia abrindo um espumante. Mas talvez fosse uma idealização e aí, portanto, inalcançável, Sim. trazer 10 caixas, né, até o estúdio, que a gente sabe que tem uma pequena escada, que seria absolutamente inviável para a minha equipe. Né? Ou melhor, uma idealização de fazer uma surpresa. Como que eu faria uma surpresa com 10 caixas de espumante aqui dentro? Impossível. Então, é diferenciar e pontuar muito bem para o paciente isso. O que é expectativa? Qual a tua expectativa? Sim. É essa. Ah, beleza, eu consigo atingir ou a gente vai tentar atingir por esse caminho. Qual a tua idealização? Eu gosto até que num dos teus vídeos você fala assim, eu já entro em pânico quando o paciente chega no meu consultório e fala, eu quero ficar assim. E puxa, ai, já meu coração dói. Eu penso, oh, meu Deus, mais uma que eu vou ter que nem eu falo. Vem cá, amor. Pega um papel, vamos fazer o mapa da casinha para você voltar aqui, Anjo. Deixa eu te explicar, envelhecer é uma coisa boa, só não fica velho quem morre primeiro. Você vai ter que aceitar que tem coisas que não vão sumir. São tratamentos de cuidado progressivo e ascendente, cujos materiais a gente vai definir juntos em consulta. E não adianta alguns vão dar 50, certo, outros não vão dar 30, certo. Né? Não adianta querer voltar de 70 para 30. Não adianta querer voltar nada, adianta querer o hoje fazer dele melhor. Isso não é só na harmonização, né? Sim, sem dúvida. Mas até porque, eu acho que hoje uma conscientização que os pacientes têm tido é o seguinte, eu não quero chegar aos 70 para retornar aos 30. Eu vou começar nos 30 para quando eu tiver 70, eu aparentar meus 50. 50 e poucos. Então, assim, é a prevenção. E outra coisa também que eu estava pensando muito esses dias, né, doutor Bruno? O quanto hoje todo mundo tem... Doutor Bruno. Não, gente, condição. Tem que falar que aqui tá fino o negócio. Tem que falar doutor Bruno. Tem que falar sério. As pessoas malham a bumbum, malham o corpo, malham... Né? E quem é que malha o rosto delas? Não dá para acompanhar isso. Então, a mente das pessoas hoje... Nós temos quantos zilhões de canais, de escolas. Eu vou fazer 43 anos e eu ainda... eu nem comecei ainda. Que panterinha. Ui, na minha cabeça eu ainda acho que eu vou, fazer tanta coisa, né? E como é que eu olho para o espelho e ajusto isso? Porque você começa a receber coisas de que com 40 anos, 50 anos, você está velho. Aí você olha no espelho e começa a ver isso. E aí você fala, não, eu estou parecendo muito mais do que eu tenho, mas porque eu preciso lutar por isso agora, para me manter jovem e conseguir acompanhar essa cabeça que hoje pode ir para vários lugares diferentes do mundo, pode ser... diferentes profissões com 60, 70 anos, pode mudar de ideia a todo momento. E você sabe que essa era uma discussão que tinha em casa. Hoje meu pai tem 60 e alguma coisa. E aí, quando ele fez 50 anos, ele começou dentro de casa, né, apartamento, e aí começava a andar de um lado para dizer assim, eu sou um homem de meio século. Eu sou um homem de meio século. Eu falei assim, parecendo até que a vida está com a imagina. Não, eu chamei e falei assim, pai, vem cá. Quando seu pai falava isso, ele de fato estava com a senha na mão esperando ser puxado. Tadinho. Agora, o senhor com 50 anos... Pai, sei lá, o senhor ainda dura mais uns 30, 40. E aí hoje, ele com 60 e pouco, minha mãe, agora final de maio, fez também 60 anos, eu falo, mãe, quanto que a senhora acha tem para queimar ainda? Tipo, queimar que eu digo de vida ainda. De boa vida, né? 20 anos, meu, é muita coisa. Sim. Você pode mudar hoje, você pode se transformar a partir de hoje. Evoluir, expandir. A grande questão é eu aceitar essa minha idade. Sim. Né? E fazer o melhor que eu posso por mim. Lutar contra esse etarismo que hoje está surgindo de forma imbecilizada, mas também olhar no espelho e se amar e se aceitar. E dizer o seguinte, porque às vezes meu pai, principalmente quando ele quer provocar meu cunhado, que é um barato, ele fala assim, não, Júnior, eu vou fazer uma plástica, eu vou esticar aqui tudinho, não sei o quê. Ele, para com isso, seu Laurindo, e não sei o quê. Mas não é isso, é se aceitar, é olhar e dizer assim, puxa, talvez isso me incomode, mas o que eu posso melhorar? Porque sumir não dá, não existem pessoas perfeitas. Não, e não tem. Envelhecer é muito gostoso. Quando você se conhece, você sabe exatamente o que vai fazer diferença e o que você pode mudar. E esse encontro é romântico. Acho que a harmonização ela traz esse romantismo da gente com a gente mesmo, né? Não se tornar ninguém, nem para nenhum padrão, nem para nenhuma pessoa, nem para nenhum estereótipo, mas porque hoje eu sou a mulher, a menina ou a pessoa que tem o maior cuidado por si mesmo para poder olhar no espelho e sentir a melhor sensação do mundo, de que eu mesma estou fazendo tudo o que eu posso para ficar ainda mais incrível quando eu me vejo.
Quem é que não gosta Sem disso? dúvida. Como que a harmonização não vai fazer sentido vindo em diferentes camadas ao longo de toda a vida? É um trabalho maravilhoso, Bruno. Por isso que eu sou apaixonada por isso. Não tinha como não migrar da odontologia para essa nova paixão em que a gente conscientiza as pessoas a envelhecer bem. E hoje é uma demanda muito grande. O nosso descompasso mental e social com como o mundo está hoje criou essa necessidade. Então, quem consegue harmonizar com bom gosto, cria pessoas mais Naturalidade. felizes, sim. Não porque elas se transformaram em outras pessoas, mas porque a gente vai ajudando as pessoas a se amarem mais Do jeito que elas do são. jeito que elas são. Isso é Do muito jeito que legal. o físico permite, né? Que a anatomia permite. E sabe o que eu tenho visto muito, Kátia? E aí agora chega naquele ponto que eu queria conversar com você. Existe, de fato, um antídoto para o ácido hialurônico, que é a hialuronidase. E a gente sabe, por exemplo, algo muito onde muito se aplica hialuronidase não é por erro do profissional, não é por nada disso. É na olheira. Né? A prática de todos os meus clientes, eles sempre falam, putz, um lugar chato é olheira, Sim. porque, de repente, ele chupa muita hidratação e aí dá um avanço ali, então você tem que fazer um ajustezinho com hialuronidase. Não é disso que eu quero te perguntar. Tá. O que eu tenho visto são muitos profissionais que saem injetando a cara das pessoas e depois querem acertar aquela harmonização com a hialuronidase. Qual a diferença entre um harmonizador, e aí eu falo do farmacêutico, do biomédico, do médico, do dentista, para o profissional que é injetor? Injetor, ele aprende a apertar uma seringa em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ele entende que ele vai enchendo aquilo e depois ele vê se ficou bom. E aí ele molda igual uma massinha. Se ficou ruim, ele tira. Se ficou muito, ele pede desculpa. Se ficou pouco, ele põe mais. Ele vai pondo. Vai pondo. Depois ele vê o que deu. Às vezes ele acerta, às vezes ele não acerta. Esse é o injetor. O harmonizador é um artista. Ele vai esculpir o rosto, as camadas, as consciências, as demandas de tempo, as aceitações sociais. Ele vai trabalhar todo esse conjunto para criar uma pessoa mais amorosa com ela mesma. Porque é com a gente que a gente fica para o resto da vida. A gente tem que se amar muito, senão fica insustentável. Agora, meu bem, agora chegou o momento do episódio. Arrume-se na cadeira. Ai, o que foi? Agora é hora de panterizar, Ai, porque o chegou quê? a pergunta Me do conta. voto de Minerva. Como é isso? Agora você vai sentenciar, agora você vai dar a sua opinião e a sua opinião vai ser verdade para Ai, o meu mundo. Deus, tomara que eu fale a coisa certa também. Tomara que eu acerte. Doutora Kátia Ele vai brigar Onofre, comigo se eu errar. Oi. quem decide qual procedimento Eu fazer? sempre. Não, mentira. Hã? Quem decide a quantidade de produto a ser colocado naquele paciente? O profissional ou o paciente? Depende, né? Olha, todo mundo que vem aqui no voto de Minerva é tudo Fala em cima depende. do muro. Eita, né? nós. Não, depende. Não é isso, mas também não é aquilo. Não, Eu vou tomar uma posição. Eu já tomei minha decisão. Eu quero uma decisão. Tá, já tomei. Então, Eu manda já lá. tomei. Eu sou libriana, mas eu já tomei a minha decisão. Vamos lá. É o paciente. É o paciente. O profissional, ele propõe uma linha de tratamento que tem um mínimo e um máximo. Quem define o mínimo e o máximo é o profissional. Quem escolhe o que vai ser feito é o paciente. Então, o profissional ele pode criar um plano de tratamento A, B e C que vai envolver desejos que ele conversou e que ele recebeu desse paciente e vai criar planos de tratamento. Mas quem escolhe o poder de decisão é do paciente. Né? Eu vou aliviar para tu. É. Sabe por quê? Porque tu decidiu, mas não decidiu. Eu decidi, não, é do paciente. Não, vamos ver se você concorda com a minha definição. É. Eu acho que subjetivamente quem decide é o profissional, objetivamente quem decide é o paciente. É isso. Não, porque se o paciente quiser fazer 10 ml no lábio, eu não vou fazer. Não, subjetivamente quando eu digo você já falou para ele o que ele pode e o que ele não pode, é subjetivo. E aí objetivamente... Sim, encaixa bem. Porque o poder de decisão é dele, porque a gente fala isso quando vai defender que um tratamento não deu certo, né, doutor? Ah, eu não gostei dessa aplicação desse X bioestimulador. Ah, porque você está usando o X bioestimulador antigo, amor. Eu uso o novo, né, da Zente. Ai, não pode olhar para a câmera. Olha o nosso, né? Usa o nosso, que é flocado, que é novo, um ácido polialilático muito mais moderno. Você vai ter um melhor resultado. Então, é conhecer cada material e ir trabalhando em cada camada diferente para desenvolver um resultado. E você falou agora, né, disso. Conhece esse produto, etc. A marca do produto influencia no resultado?
Bruno, tem poucos produtos ruins. Eu acho que o profissional tem que ser quase irresponsável para trabalhar com produtos ruins. Mas no mercado nós temos produtos muito bons, de alta performance e produtos bons. Existe aquele produto top, Mega Blaster, do mercado top 1, e existe aquele que só foi aprovado na Anvisa. Existe. Aquele que foi aprovado na Anvisa, aquele que é um pouco mais barato, aquele que é manipulado, que às vezes não vai ter a mesma característica de uma indústria que tem ali diferentes zilhões de padrões e patentes para poder criar um modelo igual de tudo. Então, influencia. O material influencia, mas assim... A marca influencia. A marca influencia, principalmente quando a gente está trabalhando tecnologia, porque uma coisa são várias marcas terem o mesmo produto, né? Por exemplo, o ácido polialilático é uma substância que tem no mercado há 20, 30 anos, 40, beleza. Então a gente já tem literatura que sustenta o uso do ácido polialilático. Agora, qual é o melhor ácido polialilático disponível no mercado? Tem diferentes marcas. A mais atualizada na sua tecnologia é a que vai te trazer um resultado mais atual no que a tecnologia tem para entregar de resultado. Então, ele é melhor. Então, conhecer as linhas de avanço dos produtos e como eles estão se desenvolvendo. A gente sabe que, da mesma forma, quando a gente fala indústria farmacêutica, etc., que é a indústria mesmo, inclusive da beleza, ela tem muito essa questão de querer se aparecer, de querer patrocinar isso ou aquilo. Mas existe uma resistência de reconhecer o potencial desses profissionais e, de certa forma, encarar desafio com eles? A gente está chegando bem, né? Eu acho que agora nós estamos mostrando que o mercado... Começamos com cirurgiões dentistas, né? Deixando que o preconceito virasse números e aí os números virassem respeito. Eu acho que a odontologia cresceu e ter profissionais como você e marcas que hoje acreditam no profissional cirurgião dentista vem por conta dessa potência que se chama número de mercado, né? O profissional habilidoso na harmonização facial, seja ele cirurgião dentista ou... Todas essas profissões que têm englobado essa capacidade técnica de trabalho, elas têm muito para acrescentar e elas colocaram assim, principalmente o Brasil, que já é um lugar muito habilidoso, né? Que a gente opera muito bem a estética facial e corporal. Então, eu acho que a gente tem muito... O Brasil é recorde. É uma coisa... Então, hoje a gente está sendo ouvido porque a gente vende muito. Sim. O nosso mercado é diferenciado e a gente conseguiu passear e entregar uma harmonização muito realista, que faz parte hoje do planejamento familiar até das mulheres, dos homens, das pessoas, em que ela quer dispensar um tanto quanto ela coloca no psicólogo, naquilo, na educadora física, ela vai dispensar um tanto para ter os cuidados dela com a harmonização facial, porque isso faz diferença. Dela. Sim. E que a manutenção não, os procedimentos... É um mercado enorme, por isso que eles respeitam a gente, respondendo tua pergunta. Tem que respeitar cada vez mais, mas está melhorando. Mas os procedimentos hoje, a gente sabe... Né? Até você ouviu o podcast do psicólogo, de que há uma questão sempre de, quando vai se direcionar a mulher, de certa forma há uma inferiorização. Então, não, a harmonização é coisa de mulher. Tá desmistificando, não tá? Os homens não estão procurando também seus cuidados? Com certeza, com certeza. Eu sempre atendi homens... E são homens gays? Esclareça isso. Não, adoro atender homens. Adoro atender pessoas incríveis, né, Bruno? Acho que isso é o que tem que mais importar, eu sei, mas tem. Você é uma pessoa que não... Você constrói... Você como... assim, nós somos assim, nós construímos relações humanas com as pessoas. Mas sim, hoje, tem o público de gênero masculino, feminino... Mas muitos homens hoje são héteros, não são? Muitos homens héteros, muitos homens, muitas mulheres que são trazidas... a mulher traz o marido e senta e ele fala, eu não ligo pra isso. Ela fala, mas eu ligo, arruma essa cara aqui que tá me incomodando, garoto. Tá queimando meu filme. Exatamente, eu falo isso mesmo, olha aí. Fala, vai deixar ela brava sozinha, ainda bonita, meu filho? Corre atrás, vamos lá? Aí ele fica meio com aquela cara de pastel, fala, bom, ok, tô indo, entendeu? Começa com uma toxina botulínica e depois e já... E daqui a pouco, eu falo, minha varinha vai encostando, né? A panterice vai chegando. Quando vai vendo... Quem não gosta de se cuidar e de receber amor próprio... E ver de receber um elogio, né? Esse resultado, né? Hoje eu estava com uma paciente, já uma mulher mais madura, 64 anos ela tem, e ela estava com o marido e ela sentou na minha frente, hoje antes de vir para cá. E ela sentou na minha frente e eu via que era um primeiro momento dela com a harmonização facial, que ela estava se desprendendo do próprio preconceito de será que eu estou no lugar certo? Será que eu não estou muito velha? Será que eu não estou muito nova? E o marido do lado dela com a mãozinha assim, fala, amor, fala, amor. Que lindo. E aquilo, né, eu fui achando tão lindo e eu via que ele estava querendo que ela blossom, né, que ela desse aquela florescida. Aí eu falei, nossa, mas você é muito bonita. Imagina, deixa eu te ensinar uma coisa, que é a primeira coisa que a gente ensina aqui na Call. Quando alguém te falar que você está bonita, a resposta certa é muito obrigada. Receba esse elogio, né?
Ela olhou para mim, o marido dela olhou para mim. Eu falei, esse aqui, ele é meu incentivador. Eu falei, então tudo vai acontecer. Você está melhor? Você é bonita, você é maravilhosa, mas você está aqui porque você merece. Como eu posso te ajudar? Sim. E a gente vai construindo esse cuidado e a pessoa vai se amando, né? E vai se encontrando. Olha, o nosso podcast, ele está chegando ao fim. Mas... A doutora Kátia é multiforme, né? Ela é cirurgiã dentista harmonizadora facial, ela é ozonioterapeuta, ela é coordenadora de curso de Hof, ela é mãe, ela é apresentadora de programa de TV. O que esperar da doutora Kátia Onofre nesses próximos capítulos da vida? Quais são aí os projetos? Já tem algo em mente? Sim. Fala para nós, atualiza. Eu sei que há muitos projetos, eu também sou assim, eu gosto de falar quando eles já estão concretizados, mas assim, o que dá a gente... medo, né? Mas não é uma questão minha, assim, sabe? Sim. Eu gosto de falar depois que está pronto, por uma questão minha. Sim. Mas o que esperar da Kátia Onofre do futuro? Todo ano passa, eu falo que eu vou viajar menos, né? Então, eu acho que talvez eu vá viajar um pouco menos, mas vou estar em mais lugares no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Acho que esse é um grande projeto para 2023, que com certeza vai acontecer. Vai acontecer, vai estar aí. Vai, a gente vai ver a Kátia em vários lugares ao mesmo tempo. Sim, sim, acredito que sim. Acho que transparecer essa beleza de verdade de uma forma mais humana e mais transparente, reconhecendo que beleza e vaidade também tem um espaço na nossa vida e ele é digno, ele não precisa ser fútil. É algo que eu quero e vou fazer na TV, se Deus quiser, logo, logo. Até porque a OMS, ela entende que que saúde não é ausência de doença, né? É um estar... É um bem-estar, é um equilíbrio social do indivíduo em sua micro e macro celular, né? Sim. Micro e macro celular, a OMS usa como Sim. termo. Não. A gente ia ele não merece o episódio, isso. A gente vai humilhar ele ao vivo, é isso? A pessoa não atende não, a gente. Não acredito. Então ela vai aparecer no podcast. Meu Deus do céu, ele vai ser humilhado em rede nacional, mundial, né, Bruno? Ele vai, porque nacional. Vai pro YouTube, vai pro Spotify e ele vai aparecer. Que vergonha, então... Mota! Oi? Vai aparecer pra nós, vai aparecer. Você tem uma dúvida pra Kátia Onofre? Manda lá. Quando vai acontecer a harmonização do Mota? Quando vai acontecer? Só começaremos amanhã a nossa reunião, tá? Nossa primeira sessão de fotos. Eu, enquanto jurídico da Kátia, acho que essa harmonização ela deve acontecer quando o senhor Mota começar a responder as mensagens. Muito bem! Ótima negociação. Aí sim, vai passar pelo jurídico e aí a harmonização do seu Mota vai acontecer. Aí acontece. Agora não dá, meu querido. Eu tô ao vivo, bebê. Tá longe. Não é assim. Ele não tá acreditando que a gente tá ao vivo. A depender do que for, a gente faz um making off. Tá bom, combinado. Querido, um abraço. Fica com Deus. Tchau. Aí, tá vendo? Eu falei que ele ia aparecer. Ele respondeu, né? Não, é só nesse podcast aqui. É só com a doutora Kátia Onofre que isso acontece. Só isso. O bicho Kátia, tá solto. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter transformado esse ambiente que você, assim, onde você chega, se transforma, por ter trazido informação para as pessoas, porque é muito importante que as pessoas tenham informação. Às vezes a gente não se apropria dos nossos direitos, às vezes a gente não se apropria do que a gente é, Exato. Porque a gente não tem informação. Sim. E eu sabia que seria um acerto enorme ter você aqui, porque eu tinha certeza que a informação seria passada dessa forma, leve, descontraída, mas profunda. E essa é a Kátia Onofre. Então, eu quero muito te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Imagina, meu amor, você sabe que eu te amo de verdade. Quando eu ganhei você da Tainá, eu não ganhei só um advogado, eu ganhei um amigo, um conselheiro, um irmão e um ombro para que a gente também possa bater um nas costas dos outros e falar: caraca, eu sou incrível. E é isso que eu vim fazer hoje, bater palma para você. Parabéns. Obrigado por acreditar. E que esse seja ainda um projeto ainda mais lindo do que todos que você tem feito. E amém. Eu te abençoo. Muito obrigada pelo convite. E quando eu volto, né, no caso. Vamos marcar já mais um tema para você, então, porque foi maravilhoso. Daí, quem sabe a Priscila não bota um atestado, não né? é? Quem sabe o Lucas me maquia, né? Quem sabe as pessoas resolvem trabalhar, né? Na próxima vez. Vamos ver se isso acontece. Vamos ver se acontece. Pessoal, eu quero muito agradecer você por ter estado com a gente aqui nesse episódio. Eu tenho certeza. Eu normalmente falo assim, eu espero que você tenha gostado. Não. Esse eu tenho certeza eu também tenho. Eu tenho que você absoluta. gostou.
Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de mandar para os seus amigos. Ai, pede para inscrever no meu também, não pode? No canal da doutora Isso, Kátia por favor, Onofre. faz o meu de Siga no 3 passar para Instagram. 4 De seguidores. seguidores, isso. Inscritos. Eu vou deixar de 3 para 4, quem sabe alguém assistindo, né? Tá Já vendo? aumenta, Então, dá uma força para pessoal, mim. por favor, se inscreva no meu canal, no canal da doutora Kátia Onofre. E eu quero mais uma vez agradecer a Flixstar, que eu me sinto muito confortável com a Flixstar. Eu sempre falo isso para vocês, porque eu sou professor, Kátia Onofre é professora e o Jazz é professor. E a gente precisa começar a valorizar o professor. E eu acho muito bacana o Jazz ter assumido esse compromisso com a minha ideia de dizer, não, é informação, é Incrível. educação, eu vou fazer parte. Então, muito obrigado, Jazz, muito obrigado, Flixstar. E eu espero você no nosso próximo episódio do Voto de Minerva. O que será que vem por aí? Gente, a agenda dos convidados está incrível. Você não pode perder. Então, até a próxima.